Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Rodrigo Moraes e nós vamos agora dar início à terceira e última parte do nosso estudo sobre o regime militar no Brasil. A gente vai agora trabalhar com os governos de Ernesto Geisel, tá? E depois do João Batista Figueiredo. Na última aula a gente tratou, né, do endurecimento do regime, a imposição do AI-5, a luta armada, né, e o regime endureceu, mas também ele promoveu o crescimento econômico com uma base artificial, mas promoveu o crescimento econômico. E esse crescimento econômico entra em crise, né, com o primeiro choque do petróleo. E depois, mais uma vez, né, em 79, o segundo choque do petróleo, que vai colocar em xeque o modelo desenvolvimentista brasileiro, que era, assim, em grande parte, um nacionalista, né, e com uma grande intervenção do Estado na economia, uma participação intensa do Estado na economia. Então não era um regime do tipo liberal, tá? Muito pelo contrário, né? Então os militares que comandaram o Brasil nesse período eram interventores, eles eram partidários de um Estado forte e interventor em todos os setores, né? Político, social e econômico. Agora, com a crise que se abre, né, na economia, ainda no governo do Médici, quem entra em cena, né, é o Geisel, que é do grupo do Sorbonne, né, da linha castelista, aquela linha, digamos assim, mais branda entre os militares. E o Geisel já aponta, e essa é uma das características do seu governo, ele aponta, e aí está entre aspas, né, porque era uma fala mesmo da época, o regime já aponta para o seu fim, ainda que não muito próximo, né, ainda dura mais uma década após a posse do Geisel, mas assim, para uma abertura lenta, gradual e segura, ou seja, os militares já preparavam o terreno para o fim, né, do regime militar. E com o crescimento, né, da oposição, se torna um pouco mais difícil para os militares governarem. Porque dentro do bipartidarismo, né, o partido lá, o Arena, que era o partido aliado aos militares, e o MDB, que era o que sobrou da oposição, com o fim do milagre, cresce essa oposição. E o MDB, ele surge como a grande opção política para os insatisfeitos, né? Uma vez que as eleições para deputados e senadores ainda era uma eleição direta, né? Então o fim do milagre, ele escancara, né, a fragilidade do modelo econômico e coloca em xeque a linha dura, né? Mas assim, o Geisel, apesar da linha castelista e apesar do crescimento do MDB, ele também movimenta e se articula no sentido de salvaguardar o poder dos militares, né? Não é à toa que ele vai editar a chamada Lei Falcão, né, que proibia o acesso dos candidatos à rádio e à TV. Então não tinha mais aquele debate, nem eles podiam expor as suas ideias. O que aparecia era a foto do candidato e uma espécie de um currículo dele. Por quê? Porque o debate e o acesso dos candidatos ao rádio e à TV, né, causaria constrangimento. E mesmo assim, com essa proibição, o MDB ele consegue uma ampla vitória, né, nas eleições para deputado e senador em 74. E é aí que o governo coloca em prática, além da proibição, né, do debate político, o chamado pacote de Abril, né, que criou o chamado senador biônico. De que forma? Né? Aumentando principalmente a representação dos estados no Nordeste na Câmara dos Deputados,
onde o Arena tinha uma performance melhor. Então, enquanto o MDB crescia no sul e sudeste, o Arena ainda era relativamente forte e dominante na região norte e nordeste, né? Ligado ainda aquilo que a gente ainda poderia chamar de uma espécie de coronelismo, né? De mandonismo local, né? De figuras ligadas ao Arena. Tá? E o pacote de abril, além de colocar um recesso, né, criar um recesso do Congresso, ele não foi fechado, mas ele foi suspenso suas atividades, cria a figura do senador biônico, né, que era eleito por forma indireta pelo colégio eleitoral, aumentando o número de senadores também do Arena. Quando eu digo que esse regime militar ele era sim nacionalista e intervencionista, a gente tem muito claro isso com as grandes obras que foram tocadas pelo regime militar, né? A rodovia transamazônica, a criação de muitas estatais, aliás, o maior número de estatais que o Brasil passou a ter foram criadas na época dos militares. Grande parte delas privatizada no primeiro e segundo governos do FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, insumos básicos como petróleo, aço, alumínio, fertilizantes, o governo cria grandes empresas estatais para fomentar esse tipo de atividade. Por exemplo, fertilizantes, a gente tinha aqui na região nossa a Fosfértil, né? Que depois foi privatizada e comprada pelo Grupo Vale, que também, a Vale do Rio Doce também foi privatizada, né? Então se privatiza a Vale e depois o Grupo Vale, já privatizado, compra a Fosfértil. E por que fertilizantes? Né? Para incentivar a produção agrícola, porque nessa época a soja se torna uma das grandes, assim, um dos principais produtos da nossa pauta de exportação. E hoje não é muito diferente, né? A gente hoje no Brasil é um grande exportador de commodities, né? Então, assim, um modelo de desenvolvimento, né, que está baseado em produção agrícola de commodities para exportação, não é um modelo sustentável que vai angariar desenvolvimento, né? Desenvolvimento vem com educação, né, com investimento em educação, pesquisa, inovação. Então, a gente hoje exporta soja in natura, né? Enquanto a gente poderia exportar, sei lá, ração, exportar o óleo, né? Mas não, a gente exporta o produto in natura. Por exemplo, a laranja, a gente é um grande produtor de laranja, a gente exporta o suco concentrado da laranja e nos Estados Unidos e na Europa esse suco concentrado vira o suco de caixinha, né? Que tem um valor agregado muito maior. A gente exporta o café e depois a gente importa da Nestlé, né, as cápsulas de café, a Dolce Gusto, a Nespresso, né, café brasileiro muitas vezes que vai, né, na forma do grão e volta processado em cápsulas e um valor agregado muito maior. Então, assim, a tentativa dos militares era fomentar o desenvolvimento e a industrialização, mas vejam, a gente tinha insumos básicos, né? Por exemplo, o Programa Nuclear Brasileiro. Dizer que esse governo ele era subserviente, por exemplo, aos Estados Unidos, também não é verdade. Porque em muitos momentos a gente se colocou, assim, os militares sempre se colocaram numa posição de soberania, né, de política externa independente, de fechar acordos econômicos com países da Europa, da África, passando por cima de Estados Unidos, né? O acordo, por exemplo, esse programa nuclear, os Estados Unidos não quiseram mais vender urânio enriquecido e tecnologia. Apesar de ser um programa bem falho, assim, muitos problemas, né? Angra 1 e Angra 2, né? A tecnologia era alemã. O Brasil ele foi o país que
criou, né, di, diante do primeiro choque do petróleo, depois do segundo choque do petróleo, o programa Pró-Álcool. Então o Brasil, ele é o criador do motor de combustão a álcool, o álcool de cana, de açúcar. Então esse é um projeto brasileiro, aliás, os primeiros motores a álcool, eles eram de aeronaves, de pequeno porte, né? Desenvolvido pela aeronáutica. E aí depois a gente vai ter os carros, né, movidos a álcool. As primeiras gerações, assim, é uma situação complicada das primeiras gerações desses automóveis, né, mas porque não funcionava muito bem, mas hoje a gente tem aí os nossos carros, né, mais novos, todos eles são flex, né, andam tanto com álcool quanto com gasolina. E o álcool, principalmente na nossa região aqui, ele tem um preço competitivo em relação à gasolina, de forma que é uma tecnologia brasileira e que tem um impacto ambiental muito menor, né? Eu sei que hoje tem muita sedução, por exemplo, dos carros elétricos, né? Mas, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, que a matriz energética é a base de carvão, né? A queima do carvão mineral ou de petróleo para gerar energia elétrica, a ideia de promover uma energia, ou melhor, um carro que não polua, né? Um carro elétrico, ele tem que ser recarregado, né? E a matriz elétrica deles não é como a nossa. E aí, por exemplo, hidrelétrica de Itaipu, uma gigante, né? Que foi um acordo entre três países, né? É um acordo entre Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, uma usina formada numa tríplice fronteira, uma gigante, né? E, assim, não foi só Itaipu, né? Foram outras também. A gente tem aqui, por exemplo, próximo de nós, a usina de Volta Grande e outras usinas que cresceram e foram importantes no desenvolvimento. Mas, apesar desse plano de desenvolvimento importante do governo do Geisel, a gente se depara com o segundo choque do petróleo, né? E é no governo Geisel que o AI-5, né, que não era da linha dura, o AI-5 ele é revogado. Então a gente tem um fim do milagre econômico, um crescimento da oposição, do MDB, uma rearticulação dessa oposição junto ao MDB, o fim do AI-5, né, e um certo alívio, pelo menos durante alguns anos, do ponto de vista econômico. Mas aí vem o segundo choque do petróleo, e aí todo esse esforço feito pelo Geisel, ele vem por água abaixo. E aí a pressão em cima do governo militar pelo fim do regime é imenso, tá? Os anos 80 foram difíceis não só para o Brasil, tá? Assim, do ponto de vista do mundo capitalista como um todo, é considerada, os anos 80 são chamados de a década perdida, tá? Se cunhou um termo no Brasil que é estagflação, ou seja, estagnação econômica e superinflação. Então a gente tem um segundo choque do petróleo que eleva o preço do barril do petróleo, né, numa proporção enorme, o que encarece toda a cadeia de produção. O Pró-Álcool ainda é um projeto incipiente, não vai, por exemplo, abastecer caminhões até hoje. Caminhão é diesel, né? E a matriz nossa de distribuição, a rede nossa é rodoviária. Então, desde lá da opção do JK pelas rodovias e as multinacionais automobilísticas no Brasil, essa pressão enorme, né, sobre a malha rodoviária, e o encarecimento do preço do petróleo eleva o preço de toda a cadeia produtiva. E o Figueiredo, né, na esteira da abertura, né, após a revogação do AI-5, um ano antes, com o Geisel, o Figueiredo ele vai criar a lei da anistia, que vai permitir a volta dos exilados,
né? E a liberdade para os presos políticos. Mas atenção, no Brasil, a lei da anistia, ela foi ampla, geral e irrestrita, ou seja, tanto torturados quanto torturadores, tanto perseguidos quanto perseguidores, todos serão perdoados. Então, no Brasil, a gente não vai ter abertura de processos como ocorreu no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, em que seus torturadores foram levados à justiça e julgados. No Brasil, a gente não vai ter isso, porque a lei da anistia vai perdoar tanto os torturados, os presos políticos, quanto os torturadores. Então, a gente tem um momento em que cresce muito, né, a oposição. O MDB cresceu muito. Acaba o AI-5, vem a lei da anistia, um novo choque do petróleo faz com que a economia caia de joelhos. E aí é diante desse cenário em que a linha dura, que não era do João Batista Figueiredo, lembrem-se, o Geisel, né, o primeiro, o Castelo Branco, e depois o Geisel e o Figueiredo são da linha castelista, né, da chamada Sorbonne, oriundos lá da Escola Superior de Guerra, a ESG. Então a linha dura ela vai articular uma série de atentados terroristas. E para quê? Para tentar jogar a culpa na esquerda, na oposição, para endurecer novamente o regime. Isso não cola, tá? A imprensa está muito mais articulada, a censura prévia sobre a imprensa que o AI-5 impunha caiu, então volta-se a noticiar, né? Já não tem as prisões arbitrárias mais. Então aqui eu coloquei algumas das ações da linha dura, né? E o mais expressivo deles foi o atentado do Rio Centro, assim, o mais escancarado, em que estava tendo um show nesse centro de eventos do Rio de Janeiro, que era chamado de Rio Centro. E a ideia dos militares era trancar as portas, deixar um acesso só para o estacionamento, explodir uma bomba, uma primeira bomba na energia elétrica para causar pânico, as pessoas saírem correndo, e quando elas corressem para o estacionamento, ia explodir uma bomba nesse carro aí. O problema é que essa bomba explode, antes de tudo, no colo de um dos agentes da linha dura, né, de um dos agentes do SNI, e um sai muito ferido, o outro morre no carro, né, e isso faz com que haja uma pressão ainda maior pelo fim do regime. Então esses atentados, em vez de ajudarem a linha dura a voltar, ajudaram a oposição a encontrar argumentos de que era necessário o fim do regime. Alguns documentos mais recentemente encontrados mostram que alguns atentados que ocorreram lá em 67, antes do AI-5, foram de autoria dos militares, tá? Exatamente para poder culpar a oposição, como se fez aqui do governo do Figueiredo. Isso já estaria ocorrendo lá no governo do Costa e Silva, tá? Então tem eu encontrei mais recentemente uma reportagem no El País, e também naquela revista Aventuras na História. Se vocês colocarem assim, atentados da direita durante o regime militar, vocês vão encontrar essa reportagem lá. É coisa mais recente, a documentação que está vindo à tona, e a gente ainda vai ter muita mudança, viu, meninos, nos próximos anos, porque boa parte dos arquivos é considerado ultra secreto. E para arquivos ultra secreta, eles são mantidos em sigilo, em segredo, por 50 anos. Então tem muita coisa, tem muita documentação ainda para vir à tona sobre esse regime. Eu disse para vocês que muitas vezes, ou melhor, em muitos países da Europa que tem umas linhas historiográficas mais rígidas, assuntos tão recentes quanto do regime militar não são tratados nas aulas de história, mas de sociologia, de ciência política. Exatamente porque não tem um distanciamento, a gente não tem acesso a muita coisa.
O historiador precisa desses documentos, né? O historiador precisa do distanciamento, do tempo para poder analisar. Então, em muitos dos programas de pós-graduação que a gente tem na França, no Reino Unido, na Espanha, na Alemanha, não se estuda períodos em história, períodos tão recentes quanto do regime militar, tá bom? Só para a gente ficar atento. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de ações da linha dura tentando endurecer o regime, mas isso como se diz, né, um tiro que sai pela culatra, o tiro que dado no próprio pé, porque isso fez com que a pressão aumentasse. E aí olha qual foi a estratégia do governo do Figueiredo. Já que o MDB estava crescendo muito, vem a lei orgânica dos partidos. E aí o Figueiredo ele extingue o bipartidarismo e volta o pluripartidarismo. Aí você pode pensar, mas Rodrigo, mas isso é uma coisa legal, porque agora a gente pode ter vários partidos de novo. É legal nesse sentido, porque as diferentes tendências, elas podem se articular nos interesses mais específicos. Mas por outro lado, para o momento não foi assim tão interessante, porque o MDB estava muito forte, né? Então os militares vendo o Arena se enfraquecer e o MDB crescendo muito diante de todas essas questões que a gente está trazendo aqui à tona, vem a lei orgânica dos partidos e a volta do pluripartidarismo. E aí todos esses partidos aqui que eu listei para vocês, tem outros, esses são os principais, tá? O PDS, né? Que era o Partido Social Democrático. Hoje, esse aqui é o DEM, tá? É o Partido Democratas, os democratas. Então o PSD não existe mais, hoje é o DEM. O PFL, né? Também não existe mais. Hoje a gente aqui veio do PFL, que hoje é o PSDB. O MDB vira PMDB e hoje é MDB de novo. Nasce o Partido dos Trabalhadores, o PT, volta o PDT, que existiu antes do regime militar, mas com uma nova organização, né? Mais ligada a essa herança do Brizola, e o PTB, né? Que também existia antes do regime militar, volta, só que é uma outra configuração também, tá bom? Então a gente tem uma pluralização. Então olha o que o regime faz. Pega essa oposição que estava articulada no MDB e ao permitir o pluripartidarismo, ele fragmenta essa oposição. E aí, assim, diante dessa pressão pelo fim do regime, e o Figueiredo ele aponta para isso, o deputado federal Dante de Oliveira, à frente de uma grande coalização de esquerda, né, ele apresenta uma emenda à Constituição, porque a eleição era indireta, vocês estão lembrados? Então a gente votava para deputados e senadores, e os deputados e senadores é quem escolhiam o presidente. Então, para acabar o regime militar, ou para devolver os poderes, ou devolvendo, né, o poder aos civis, que o Figueiredo prometeu que não teria outro militar, os brasileiros, né, por meio da emenda Dante de Oliveira, né, cobravam que para as eleições de 1985, para o fim do governo do Figueiredo, que nós brasileiros voltássemos a escolher o presidente da República de forma direta. Tá? Então o que foi esse movimento das diretas já? E a gente tem uma imagem aí da Praça da Sé em São Paulo. Quem conhece a Praça da Sé sabe que é gigantesca. A Globo, que era aliada do regime militar, não mostrava essas imagens. E aí, assim, os outros veículos passaram a mostrar as gigantescas manifestações pelas diretas, e a própria Globo teve que ceder e mostrar as imagens, né? Isso foi um movimento interessante. A Globo sempre foi governista, né? Ela é situação.
Não é situação agora com o Bolsonaro, e é uma coisa nova, né? Mas a Globo é lavajatista, né? Então defende a Lava Jato apesar de todos os problemas, né, que a Lava Jato tem. E aquele, quem tem curiosidade vai procurar os arquivos aí lá no Intercept Brasil, da Vaza Jato, né? E os áudios que foram vazados, né, de Telegram e entre os promotores, né, da Força Tarefa da Lava Jato e o ministro, o então juiz Sérgio Moro, mostrando uma quebra, né, do processo, do devido processo legal, e a própria condenação do ex-presidente Lula, né, que segundo os juristas, né, não há, né, na peça acusatória elementos para que comprovem, né, que o Lula tenha participado ou que o triplex está associado à corrupção lá. Então, esse lavajatismo hoje está muito ligado à Rede Globo, e quem acompanha Globo News ou a próprio Jornal Nacional percebe que a Globo tem, né, uma tendência a endeusar Moro, à defesa do lavajatismo, apesar de todos esses problemas. O que não quer dizer que a luta contra a corrupção não deva ser feita. Ela é necessária e é uma obrigação do Estado, né? Mas o devido processo legal é o que foi colocado de lado diante do processo, né, dos processos conduzidos principalmente lá pela Lava Jato em Curitiba. Mas esse é um outro assunto, né? E aqui a nossa Rede Globo, ela era sim aliada ao regime, mas teve que mostrar. Então aqui a gente tem essas imensas manifestações pelas diretas já. E aí vem a questão de vestibular, né? Ah, então com as diretas já a gente votou direto para presidente. Não, errado. Apesar de toda a mobilização, as eleições ainda assim foram indiretas. A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. Por quê? Porque uma ala mais ao centro, ligada principalmente ali com o PMDB, que tinha uma bancada muito grande, o PMDB, né, o antigo MDB, eles fizeram um acordo, né, com a direita, com o PFL, com o PSD, e acabaram lançando aí uma dobradinha do Tancredo, né, com o vice, o José Sarney, e as eleições foram indiretas, tá? Foi eleito o Tancredo Neves, ele morre antes de assumir. Quem vai virar presidente foi o José Sarney, quem se tornou presidente. Aí a gente vai ter a nova Constituição. Eu ainda vou fazer mais uma aulinha para vocês sobre esse período pós regime militar, tá? Mas o regime militar acaba assim bastante, como que eu posso dizer, esgotado, né, do ponto de vista político, econômico e social. E a atual Constituição que a gente tem hoje, a de 1988, ela em muito espelha esse espírito da época, o desejo de liberdade, um desejo de salvaguardar os direitos. Não é à toa que a nossa atual Constituição, o apelido dela é Constituição Cidadã, tá ok? Então com isso a gente fecha nosso estudo sobre o regime militar. Dúvidas, coloquem, né, nos comentários lá no Classroom, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.